Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe esse dia maravilhoso que Deus nos deu do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, estamos na casa do Senhor. E a sua casa também é a casa do Senhor. Bom dia, Rosemary. Bom dia. Alegria de estar com a irmã aqui e toda a parte técnica aqui. Mais um dia na casa do Senhor para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor e darmos continuidade a esse estudo sobre o avivamento. E aí a gente deu aquela pincelada, tivemos aqueles estudos sobre o livro de Jonas e hoje a gente vai adentrar no livro de Gênesis. E aí, queria pedir ao irmão agora, rapidamente, antes de passar a palavra para a irmã Rosemary, dar a saudação e fazer a oração pela sua vida, pela nossa igreja, para você transmitir o link aí da nossa escola bíblica dominical. E eu já queria dar o bom dia aqui, rapidamente. Pastor Leonardo Leal está aqui junto conosco, o irmão Jorge Novaes, a irmã Ana Paula, Jucimar, Márcia Ribeiro, a irmã Lúcia, que saudade, minha irmã, que Deus lhe abençoe. A irmã Kátia Coutrin, o irmão Fábio, semana passada, ganhou o livro, né? Não bota a resposta hoje não, que Fábio vai levar todas. Eu também estou ao vivo, porque eu também estou me assistindo aqui, tá? A irmã Sônia, o irmão Marcos Padrão, o irmão Marcos, o irmão Diácono Marcos, Deus abençoe, saudade. Bem, hoje é o dia que separou o Senhor para estarmos conosco aqui. A gente está pedindo a unção do Senhor para nos dar sabedoria e direcionamento. Amém. Para nesta manhã a gente fazer esse estudo. Vou passar para a palavra para a irmã Rosemary, ela vai dar uma saudação e vai orar. E aí eu queria pedir para o irmão também, logo depois de fechar os olhos, que a gente vai estar orando pela sua vida, pela sua família, que é um momento especial, o avivamento em nossas famílias, na sua família, na minha família. Irmã Rose. Bom dia a Rosemary. todos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, nós estamos nos comunicando com você, mas é o Senhor que vai falar através das nossas Amém. Palavras. Nós cremos, nós desejamos isso para a sua vida e que realmente você experimente, conheça, viva o avivamento dentro da sua casa, a partir de todo o conhecimento bíblico que a gente vai recebendo ao longo desses dias, né, dessas aulas da EBD. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está e vamos entregar ao Senhor esse dia. Pai, nós agradecemos muito, Senhor, porque nós temos a oportunidade de acordarmos, de olharmos o céu azul e esse dia lindo que o Senhor preparou para nós. Nós acreditamos, Pai, que o Teu poder, o Teu mover, Senhor, vai alcançar a família que está nos assistindo agora. Nós entregamos, Pai, cada uma dessas pessoas, Senhor, para que o Senhor cuide, Pai, com Teu amor. O Senhor é o Deus de cuidado, é o Deus de zelo, ó Pai. É o Deus autor de toda a criação. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Pai. E nós queremos estar agora com o nosso coração aberto para receber, ó Pai, o que o Senhor quer nos falar. E entender, Pai, a Tua vontade nas nossas próprias vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Antes de fazermos a introdução literal sobre o livro de Jonas, livro de Jonas não, já foi, sobre o livro de Gênesis e essa introdução sobre o avivamento da família, eu queria pedir à irmã Rosemary, ela vai fazer a pergunta e hoje nós temos aqui, uma vida abençoada. Então, ao término da nossa lição, a gente vai sortear e vamos ver. Quem já foi sorteado aí? Não faz a resposta não, senão não vai dar oportunidade para outros. Brincadeira, Fábio, pode responder aí, não tem problema, que eu sei que você sabe tudo. Enciclopédia da Bíblia aí. Então, uma vida abençoada de Rob Morris. Falei certo? Pessoal da técnica aí? Morris. Então, é o que vamos estar sorteando hoje. A irmã Rosemary vai estar colocando a pergunta, também vai estar aí no link aí, na nossa transmissão. E aí, irmão, faça a resposta. E logo, ao encerramento, a gente vai estar sorteando. Não prometo estar entregando em mãos, né? Mas vai estar disponível aqui na igreja hoje, na parte da manhã até meio-dia, ou logo mais à noite, de 18 horas até as 21 horas, ou durante a semana, no horário administrativo, de 9 às 19 horas. O irmão vai poder retirar conosco aqui este livro abençoado, uma vida abençoada, é o que desejamos. Esse livro abençoou muito a nossa igreja no tempo em que nós estivemos trabalhando. O conteúdo do livro abençoou a minha própria família e a gente deseja que abençoe a sua família também. Mas para que você receba esse livro, concorra ao sorteio,
você precisa responder uma pergunta. Já riram de mim aqui hoje. Que é muito difícil a porque pergunta. Porque eu sou uma professora muito boazinha. E a pergunta é: qual é o nome do filho que Abraão teve com Sara? Então, o nome do filho de Abraão e Sara, se você já sabe, já vai respondendo aí, o link já está aberto. E aí você vai dizer para a gente qual é o nome desse filho que a gente, por várias vezes a gente ouve, né? O filho da promessa, o filho que Deus deu a Abraão e Sara. Já dei a dica. E aí você vai responder e vai concorrer a esse livro. Não deixa de responder, não. Mesmo que você fale, mas é tão fácil a pergunta, eu vou responder uma pergunta tão fácil. Responde aí que vai te ajudar e vai ajudar quem não sabe a resposta também. Bem, tenha cuidado, porque pode ser uma pegadinha, pode ser que você tenha um direcionamento e não seja isso. Não é tão fácil assim. Teve semanas de elaboração para essa pergunta para chegar aqui para você hoje. Mas vamos dar a introdução. Bem, queria ver o pessoal da técnica aí, o pessoal está colocando aqui que está sem som. Confirma aí, vê se está chegando o som direitinho. Depois, o pessoal aí que está aí nos assistindo, dá o ok aí se está chegando o som audível, que a gente, conforme for, a gente dá aquele puxão de orelha aqui, o pessoal da técnica aí, para chegarmos melhor aí nessa casa. Vamos lá, vamos dar a introdução? E aí eu queria falar o título da nossa lição de hoje, dar um panorama sobre o livro de Gênesis, e lembrando, há 4 domingos atrás demos início a esse novo movimento, essa nova leitura, esse estudo, né? São 13 lições, e o irmão que não tem a lição, está aí alocado aí, o irmão Mauro, o irmão Alan, vão colocar aí nos grupos e também no Facebook, o link para o irmão baixar essas 13 lições, onde a proposta da igreja nesse período é sobre o avivamento. Então, nessas 4 primeiras lições que tivemos, que foi baseado sobre o livro de Jonas, a gente teve um panorama, uma visão do avivamento para a nossa nação, para a nossa cidade, onde a gente se debruçou nesses 4 domingos e a gente trabalhou aqui. Eu estive ausente alguns domingos por saúde, mas teve a irmã Rosemary, o pastor Jair, também teve o irmão Lucas Rosa, que está bombando nas redes aí, mas, depois a gente vai cobrar um cachê para ele. E aí teve essa visão sobre o livro de Jonas, onde um profeta, entre resquício próprio dele, não queria fazer a propagação da palavra do Senhor, que era na cidade de Nínive. Então, mas o querer de Deus chegou e houve o avivamento ali para aquela nação, para aquele povo, para aquele país. Não era um contexto, mas para aquele país. E também a gente trouxe para a nossa realidade, na nossa nação, que hoje passa também por uma necessidade de um avivamento, e a gente já orando e olhando com os olhos espirituais, já estamos vivendo e vivenciando esse avivamento. E hoje a gente dá uma nova introdução, né, nesse outro bloco, que é o avivamento das nossas famílias. E aí eu queria que o irmão se debruçasse sobre o livro de Jonas. E essa lição de hoje vai estar baseada, o livro de Jonas, não, novamente, o livro de Gênesis, ele está baseado no capítulo número 12. E aí, é claro que os irmãos são PhD nessa área, mas a gente vai fazer um panorama rápido aí do livro de Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis? E aí existem os teólogos aí, cada um tem uma vertente, mas uma grande maioria acredita e vê da melhor forma que tenha sido Moisés. Outros acreditam que tenha sido compilado por várias pessoas e depois do exílio tenha sido escrito e reunido. Dentro do livro de Gênesis, né, há algumas subdivisões ou alguns eventos que o irmão conhece muito bem. O livro de Gênesis significa princípio, início, criação, né? Então, o princípio das coisas. E aí, dentro do livro de Gênesis, capítulo de 1 a 2, a gente tem aqui que é a criação. E aquela pessoa, ou pelo menos aquele personagem que se destaca nesse capítulo 1 e 2, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Deus, que se destaca nesse primeiro e segundo capítulo. No terceiro ao quinto, nós temos a queda e o pecado, onde Adão e Eva ali, né, pecaram. E aí eu já dei uma dica aqui nos principais personagens, Adão e Eva e Satanás através da serpente. Uma outra subdivisão, ou um outro evento que aconteceu, que todos nós conhecemos, que é o dilúvio. Está relatado ali no capítulo 6 ao 9, e aí temos o personagem principal ali, não é a Arca de Noé, é só Noé. Então, temos aí o dilúvio no capítulo 6 ao 9.
e a Torre de Babel, onde encontramos aí no capítulo 10 e 11, que temos ali o personagem principal, o próprio rei, né? Nimrod, né? Que seria o rei. E aí depois a gente entra, onde a gente vai ter esse desfecho dessas nossas lições, até o término, né, desse parâmetro todo aí sobre o avivamento, que é a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, e aí a gente tem os patriarcas, a origem do povo hebraico. E aí hoje estaremos nos debruçando sobre o capítulo número 12, que o personagem principal é Abraão. E aí a gente vai logo já dar a introdução, e aí eu vou ler, já antes de passar para a irmã Rosemary, e aí eu queria convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 12, onde a gente começa a história aí do povo hebreu, né, do povo de Israel, e onde há o chamado de Deus a Abrão. Depois ele tem seu nome modificado por Deus. E aí eu já vou dar a introdução aqui, pelo menos em relação aos 3 primeiros capítulos, e aí depois a irmã Rosemary vai desenvolver esse estudo, e ela disse que está muito bem à vontade aqui, ela veio ansiosa, querendo fazer essa transmissão aí para os irmãos. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo 1, de 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E hoje conhecemos o nome de Abrão porque Deus cumpriu a sua promessa. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos, todos, nós nos incluímos também, todos os povos da terra serão abençoados. Que Deus abençoe e nos abençoe nesse estudo e preste atenção. E vá respondendo aí, já para depois, vamos ver quem vai levar esse livro abençoador para sua casa. Vocês perceberam que é o próprio Deus falando a Abraão? Que privilégio, né? Todo mundo pode pensar, nossa, Deus falou com Abraão, é um privilégio muito grande. E é mesmo, né? Nós devemos mesmo nos sentir privilegiados ao ouvir a voz de Deus nas nossas próprias vidas. Mas foi um privilégio e uma missão. Deus deu a Abrão, que ainda se chamava assim, uma missão, e a missão dele não foi fácil. O que Deus fala lá? Deixa a tua família, a tua parentela, e vai para onde eu lhe mostrar. Mas Deus disse mais, Deus disse, a partir daí, por onde você passar, através da sua atuação, todas as nações serão abençoadas também, né? Então foi um privilégio, foi uma responsabilidade, foi algo que ele precisava abrir mão do bem precioso que ele tinha até aquele momento, mas também foi dada uma missão a Abraão, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, refletir nesse texto que a gente leu aí, é a questão que Abraão ele precisou abrir mão da sua origem. Abraão tinha sua família, ele vivia no meio daquele povo, e a família de Abraão, pelo que o texto bíblico conta, era uma família muito bem-sucedida, né? E o convite que Deus fez a ele, mais à frente a gente vai ver que Abraão aceitou, ele topou, é que ele deixasse a sua família, porque através de Abraão, Deus abençoaria as nações. Então, a gente fica pensando, que família foi essa que Abraão deixou, né? Que Abraão se desligou um pouco para poder fazer a vontade de Deus. Que familiares são esses? Quais são essas origens? E aí a gente vê que em Josué 24:2 tem essa explicação. Lê para a gente, Fernando, por favor. Na minha Bíblia eu tinha certeza que tinha Josué. Josué 24:2. Diz assim a palavra do Senhor. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrate e prestavam culto a outros deuses. Algumas traduções dizem que eles viviam num lugar que a gente chama de Ur, né, no povo, entre os caldeus,
que adoravam ao Deus da lua, ao Deus denominado Deus da lua. E o convite de Deus a Abrão, naquele momento, é que ele se desligasse dessa idolatria, né, da idolatria daquele povo, da idolatria daquela família, e fosse servir a Deus, para que, através disso, as nações fossem alcançadas, né? E ele obedeceu. Nota bem que Deus está chamando Abraão para ter o quê? Um relacionamento com ele. Deus fala, eu vou te dirigir, eu vou te orientar, eu vou te levar. Enquanto Abraão, aceitando o convite do Senhor, caminhava, e a gente vai ver toda essa trajetória de Abraão, enquanto ele caminhava, ele era sendo abençoado. Enquanto ele fazia a vontade de Deus, ele ia tendo relacionamento íntimo com Deus. E aí onde ele tem o avivamento para ele e para a família. E é isso hoje que a gente direciona para a gente caminhar. Já te cortando mais. Deus não estava olhando só para Abrão naquele momento. O desígnio, a vontade de Deus não era só Abrão. Era um plano muito maior, porque os planos de Deus são planos grandes, né? São planos maiores. O objetivo do Senhor era alcançar a nação, aquela nação, que hoje a gente chama, né, do povo de Israel. Então, Abraão, ele foi quem Deus usou, assim como outros profetas também, mas Abraão, que a gente chama de pai das nações, né? Abraão foi quem Deus usou naquele momento para tratar, cuidar, zelar, caminhar junto para que as nações alcançassem a bênção. Então, quando a gente fala as nações, a gente vai falar de onde Abraão passasse, a gente está citando o povo de Israel, que é a descendência de Jesus, né? E nós, na nossa atualidade hoje. Então, abrange todo o contexto, naquela época e para o nosso próprio contexto também. Então, a história de Abrão, que é chamado depois de Abraão, é um momento que a gente tem para refletir da importância do que a gente precisa deixar ou não para acompanhar esse relacionamento íntimo com o Senhor. É uma questão difícil da gente entender, mas nós estamos falando do antes de Cristo, nós estamos falando do Antigo Testamento, né? E aí a gente pensa, mas Deus está mandando eu abandonar minha família, né? Deus está mandando hoje eu deixar os meus filhos, eu deixar os meus pais. É isso que Deus quer para mim, para eu poder viver em intimidade com Ele? É isso que o Senhor quer para mim, para eu poder ter um relacionamento com o Senhor? Não necessariamente. Você pode viver essa intimidade com Deus abandonando as crenças dessa situação que você vive. Você vai amar a sua família, você vai zelar pela sua família, você vai cuidar da sua família, mas você não vai mais crer, professar a mesma fé desde o momento que você foi liberto. Então, o convite de Deus hoje para nós é que a gente abandone as práticas ruins, as práticas erradas, a idolatria, o culto a outros deuses. O que Ele está convidando para a gente hoje é que a gente foque o nosso olhar, que o nosso foco seja o eterno. Tá? E quando isso é muito importante a gente lembrar, quando a gente cuida da nossa família, a gente está cuidando do reino de Deus, porque família é reino de Deus, né? Esse exemplo que Abraão nos deixa, porque depois ele vai constituir a sua família e ele vai viver histórias incríveis dentro da vontade de Deus, é que a gente entenda isso, abandonando as práticas erradas, as práticas pecaminosas, o que não é da vontade de Deus dentro da nossa família, mas jamais abandonando quem a nossa família é para nós, que também são alvos do amor de Deus e, por consequência, são alvos do nosso amor também. E aí, fazendo só um paralelo interessante, quando se fala de família, a família de Abraão, né, de Abrão ou de Abraão, como já é conhecido aqui de todos nós, não era perfeita. Nem como a sua família, nem como a minha família. Ele teve problemas, N problemas dentro da sua família. E no decorrer da história, muito bem o irmão conhece.
Então, irmão, não fique preocupado. Porque eu estou assim, ou minha família está assim, que eu não vou ter este avivamento que é proposto pelo Senhor para os dias de hoje. Aqui ele nos dá algumas orientações, como ele fez com Abraão. Saia da sua parentela, saia do meio dessa idolatria, largue isso e venha comigo, venha ter uma intimidade, venha ter relacionamento. Será que Deus também abandonou a todos os outros? Não. Os seus irmãos, os irmãos de Abraão, aproveitando para fazer uma pergunta, quantos irmãos Abraão tinha? Não precisa responder agora, depois só tem uma pergunta, depois o irmão responde aí. Mas se o irmão olhar a história, a genealogia ali, os irmãos de Abraão também foram abençoados, porque fizeram parte, fazem parte e chegam até a Cristo. Depois, num próximo momento, na próxima aula, a gente pode botar aqui a genealogia ali dos irmãos de Abraão, e a gente vai vendo como a família vai se unindo e chega até Cristo, e chega até os dias de hoje, abençoando a mim, a irmã Rosemary, a todos que estão aqui, e abençoando também você. Então, não fique preocupado que minha família é isso ou aquilo, eu tenho problema com meu filho, com minha esposa, que Deus não vai lhe abençoar. Ao contrário, Deus quer lhe abençoar desta forma, para você ser canal de bênção, canal de avivamento para dentro do seu lar. É isso aí. É interessante que ali não é, como o Fernando falou, não foi só Abraão o abençoado, né? Mas toda a sua geração, né? Incluindo o seu filho que vai nascer lá na frente. Vocês já devem ter encontrado o nome dele aí. Estão respondendo direto aqui. Esse pessoal é fera, hein? Olha, hoje vai ser uma disputa grande para quem vai levar esse livro, hein? Maurinho vai se virar ali para botar a roda da felicidade ali, para girar, para pegar o número ali dos irmãos ali, que ele está colocando aí os nomes, né? E hoje estão de parabéns. E rapidinho mais um abraço aqui para a irmã Tati, a irmã Raquel, o irmão Denis, a irmã Andréia. Todos estão aí junto conosco, que vão transmitindo aí para a gente alcançar um maior número, para a gente também poder ser canal de bênção. E aí a pergunta é, quem foi o maior interessado nessa história toda? Você pode até achar, assim como eu, talvez, que Abraão era o personagem principal disso aí, né? Abraão, que ele era o maior interessado. Só que, pelo que a Escritura fala, Abraão não foi até Deus. Não foi Abraão que foi lá pedir ao Senhor essa missão, mas Deus escolheu, trouxe Abraão para que ele se desempenhasse essa função. Então, o maior interessado nessa história toda, pelo bem da humanidade, para a nossa própria salvação, é o próprio Deus. Né? Deus era o maior interessado em que isso tudo acontecesse para que o Evangelho chegasse, inclusive hoje, até nós. Né? Deus faz parte disso. Deus aparece para Abraão, o chama, faz promessas, a gente leu ali no capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Se você depois puder ler novamente o capítulo 12 de Gênesis, você vai entender todo esse processo do chamado de Abraão. Né? Deus fez promessas a ele e o trouxe para perto de si, para estabelecer essa relação, né? Deus amou primeiro Abraão. Deus chamou Abraão antes que Abraão se despertasse para isso. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Abre para a gente, Fernando, por favor, 1 João 4, 19. Olha o que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento quanto a isso. João 4, 19. Diz assim a palavra do Senhor: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se hoje eu manifesto o amor a Deus, amor ao meu próximo, se hoje eu desperto amor em alguém, é porque alguém, nesse caso, o próprio Deus, nos amou primeiro. Foi assim com Abraão que tem sido até hoje, século após século, dia após dia, história de vida após história de vida, né, conosco. O primeiro a nos amar foi o Senhor. Quando eu aceito esse amor do Senhor, eu já sou amada por Ele, e aí eu retribuo em amor, e vou viver em amor essa história também. E, infelizmente, isso ocorreu no passado e acontece hoje também, é que há uma distorção. Acham que Deus depende de nós. Nós devemos procurar Deus para Ele nos abençoar. E é como está nesse segundo tópico da nossa lição. O maior interessado é Deus.
em nos abençoar e sermos canal de bênção. E a distorção hoje pega uma palavra do Senhor, não, eu que tenho que procurar a Deus, porque ele é um bom velhinho que está lá triste, deprimido, e eu que tenho que ir lá amá-lo. Não. Então, devemos tirar essa escama. O pessoal está rindo aqui, mas devemos tirar essa escama, porque, infelizmente, é a visão que hoje o povo tem. E se a gente adentrar um pouco mais na palavra do Senhor, essa visão também era, que, devo procurá-lo. Não. Deus nos procurou, como procurou Abraão, tirou ele do seio da família e orienta ele, saia, eu vou lhe dar uma missão e eu lhe abençoarei. E através de você, você vai ser canal de bênção para todos aqueles que você estiver próximo e todas as gerações, e todas as nações da terra. E é isso que Deus promete para você hoje. Ele é o maior interessado, ele quer que você saia da sua zona de conforto, que você deixe, né? Já estou dando uma deixazinha aqui mais para frente da lição, deixe sua idolatria, o seu pecado, aquilo que lhe prende, para você ser canal de bênção para a sua família, para a família de paciência, e assim transformarmos a nossa igreja e termos aquele avivamento que Deus quer para cada um de nós. A lógica dos fatos, a lógica da vida é que quando a gente retribui o que a gente recebe. Então não tem como a gente, mediante esse amor tão grande que Deus do qual Deus nos permite viver, a gente não retribuir a Ele em forma de gratidão às nossas próprias vidas, em amor a Ele também, né? Mas acontece que não é só o amor nos transforma. E esse amor, esse desprendimento de Abrão para com o Senhor, trouxe mudanças. Porque quando a gente aceita a missão, a gente vive uma mudança completa. Eu fico imaginando hoje os nossos missionários, né? Sim, todos nós somos chamados, comissionados pelo Senhor a sermos missionários. Sim. Mas, assim, quando a gente lê esse texto, essa história bonita, dentro do nosso contexto familiar, eu sou um missionário no meu trabalho, dentro da minha família, principalmente, onde quer que eu passar. Mas esse convite específico para os missionários que vão a outras nações, outros povos, e a gente tem até no contexto da nossa igreja pessoas que já viveram isso e vivem e anseiam por viver novamente, né? A Paulinha e Fábio. Você conhece alguém específico também ali? Pois é, meu amor. E aí, até perdi o controle. Estava falando sobre os missionários. E aí, eu lembrei do pastor Marcos. Marcos Nunes, Marcos também. Nunes, Miguel. Então, assim, há uma mudança de própria vida. Quando você se prepara para ir para o campo missionário, em relacionamento com Deus, não tem como você ir com a mala e cuia nas costas para viver isso, mas você se prepara e você vai vivendo as mudanças que Deus quer que você viva e experimentando esse agir de Deus, essa mudança de Deus. Com Abrão, não foi diferente. Por quê? Porque Deus não mudou apenas ele de lugar, né? Ele deu uma mexida na vida toda de Abraão. Um rebuliço, né? Fez aquele rebuliço. E aí, nesse paralelo, quem acompanha a vida de um missionário, né, a gente sabe que isso acontece também. Toda uma história. Por quê, gente? Por quê? Porque Abraão estava caminhando em direção aonde Deus apontava, aonde Deus direcionava. Ele estava despido de qualquer coisa, qualquer vínculo, qualquer empecilho para viver essa história bonita, de maravilhas, de bênção, né? Através da comissão, daquela missão que Deus deu a ele. É interessante notar que ele tirou, a princípio, Abrão daquela terra, né, entre os cananeus, e levou-los para outra terra, que também era de idólatras, né? A primeira terra onde Abraão foi, lê pra gente, Fernando, Gênesis 12, 7 e 8, ele foi para outro contexto, mas eu saí da minha terra para viver essa experiência num povo igual ao meu, que criam nas mesmas crenças que o meu. O que Deus está querendo mostrar nisso tudo? Ele saiu da terra do seu pai e foi para a terra do seu tio, que ambos tinham idolatria no meio do povo. Gênesis 12, de 7 a 8. O Senhor apareceu a Abrão, né, e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido.
Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar e dedicou ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Interessante que a história bíblica conta que por onde Abrão passava, ele construía fisicamente um altar. E ele se instalava em tendas. Por que ele se instalava em tendas? Porque quando Deus o comissionasse para outro lugar, ele já estava pronto a recolher suas coisas e ir para onde Deus o mandasse. Mas o altar ficava. Isso era um rastro da presença de Deus. O Senhor, né, estabeleceu aqui um lugar de adoração. O Senhor estabeleceu aqui um altar. E aí, vindo para cá, conversando com meu marido no carro, e a gente estava, né, trocando figurinhas sobre o que a gente iria estudar aqui hoje, eu pensei, hoje, talvez a gente não construa o templo, talvez a gente não tenha condições de construir o altar. Que altar poderia ser paralelo a esse? Talvez a nossa atuação onde nós estivermos. E aí a gente pode chamar isso de legado. Onde eu estou hoje? Isso. Quando eu sair, Deus me chamar para outra situação, ou profissionalmente, ou ministerialmente, que legado que eu estou deixando do Senhor? Que legado que eu estou deixando do Senhor nessa terra onde eu estive aqui? Você, aí onde você está passando, como tem sido a sua atuação de vida no reino, para que quando as pessoas lembrem que você esteve ali, lembre que um altar foi construído ao Senhor através da sua vida. Minha mãe, eu acho que ela está assistindo a gente. Já deu um ok para ela aqui. Ela nos educou e ela sempre falava assim para a gente, o mais bonito é você estar num lugar e quando você sair, for necessário você saia pela porta da frente, você saia dignamente, porque quando você precisar, e pode ser que a gente precise retornar, aquela porta esteja aberta. Muito importante que onde a gente esteja, as pessoas vejam Deus no que a gente está fazendo, numa palavra que você dê, numa atitude que você tome, numa decisão profissional, num contato ministerial, num relacionamento entre amigos, entre irmãos dentro da própria igreja, né? A gente precisa entender, e talvez não seja fácil, né? Dentro da própria família, principalmente, que a gente está ali convivendo intimamente. Mas como tem sido a minha atuação? As pessoas enxergam em mim um altar de adoração através das minhas atitudes, através do meu proceder? Fica essa dica para a gente, né? É verdade. O que nós estamos... Abraão deixava para trás altares para que as pessoas pudessem se remeter ao Senhor em adoração. O que nós estamos deixando para trás? O que nós estamos edificando na nossa vida para ser canal de bênção para outras vidas também? E é uma recomendação até da própria lição, mais à frente os irmãos têm isso em mãos, porque realmente onde estivermos, ali montarmos um altar. E não é esse altar hoje físico, foi como a irmã Rosemary colocou. É ali a presença do Senhor, o legado que você deixou. Como ela colocou aqui, deixar a porta aberta, no mundo secular aí, né, no mundo corporativo aí, realmente é isso aí. Quando a gente sai de uma empresa, a ideia é sair bem para ver uma necessidade. Isso eu já passei. Você voltar e voltar bem, porque as portas estão abertas. E dentro da casa do Senhor, e dentro da nossa vizinhança, e eu falo muito bem isso lá em casa, né, às vezes questiono, porque a gente tem que ter um bom relacionamento, principalmente às vezes na nossa vizinhança, porque às vezes a gente não só abre a boca e fala, eles olham a nossa atitude, e aí está o nosso legado. Como nós nos comportamos no dia a dia, como família, com a vizinhança. E às vezes o pessoal lá, tem alguns vizinhos que me questionam, poxa, Fernando, você não vai reclamar que tem gente que bota coisa em cima da minha calçada, faz churrasco, bota cerveja, e eu às vezes passo cumprimentando. Aí o pessoal brinca, vai ser santificado. Não, irmão. Às vezes a ira está por dentro, mas aí eu demonstro, e aí eu mostro para eles que eu não sou aquele cara barraqueiro, não, que sai da minha calçada, não. Aí eu estou tentando montar o quê? Um legado, porque eu vou ter aquele feedback. Quando houver a necessidade, quando eu puder chegar próximo,
vão me procurar. Já fizeram isso, né? Talvez, estava pensando aqui, talvez a única oportunidade que as pessoas tenham de conhecer Deus seja através da nossa vida, das nossas atitudes. Gente, vocês já pararam para pensar que responsabilidade muito é essa? Grande, né? muito grande. Não é clichê de Facebook, atitudes valem mais do que 1000 palavras. Não, mas a sua vida fala de Deus mais do que as suas próprias palavras. E levando para frente, né, somos espelhos, somos reflexos de Cristo Jesus. Então, qual foram as atitudes deles? Tem que ser a nossa. Então, através das nossas atitudes, também nas nossas palavras, nos nossos negócios, aquilo que vem às nossas mãos, vão ser transmitidos. E aí a gente vai estar montando o legado, ali a gente vai estar colocando o altar do Senhor e vamos estar demonstrando esse avivamento. Vou abrir um parêntese aqui, a gente até fugiu um pouco do... Mas eu vou abrir um parêntese aqui, talvez você esteja olhando e esteja pensando, o Fernando é o santo. Rosemary está se achando a santa. A gente erra, todos nós erramos. E a palavra diz que o pecado está entre nós. Mas o que a gente não pode perder é a essência do que a gente quer, deseja e corre para viver. Lê para a gente, Fernando, por favor, 2 Coríntios 2,15. Não é que a gente não cometa erros, mas é a gente não viver nesse erro. Não é que a gente esteja fora do pecado, mas a gente não seja reincidente no pecado. Não é que nós somos melhores, mas nós somos o perfume de Cristo, o florescer de Cristo onde nós estamos plantados. 14,15. Mas a graça de Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar. Exatamente. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo entre estas questões, sendo salvos os que estão perecendo. Que responsabilidade, porque para Deus, olha o que a gente acabou de ler, para Deus somos o perfume de Cristo. E aí? Que perfume que eu tenho sido, né? Quem tenho sido eu aos olhos das pessoas que estão próximas de mim? Voltando lá para a lição, nesse paralelo, a gente vai já se preparando para o final da lição e a gente vai tratar a questão de prioridades, né? Qual foi, naquela história da vida e da família de Abraão, a escala de prioridades para eles e qual tem sido hoje a escala de prioridades para a nossa própria vida. E a gente tem que ter um discernimento muito grande quanto a isso. Quando se fala em escala de prioridades, há uma outra distorção sobre isso e a gente vai aqui desbravar, né, um pouquinho, tentar orientar ou ver aquilo que a palavra nos orienta sobre isso. Verdade, porque não tem como a gente viver o avivamento que a gente tanto prega, a gente tanto fala, tanto procura, não tem como viver isso se Deus não for a prioridade dentro da nossa vida, se Deus não for a prioridade dentro da nossa família. Então, assim, para a gente experimentar a bênção, né, o agir de Deus, o avivamento, o mover sobrenatural do Senhor dentro da nossa casa, Ele precisa estar lá, né? E tendo Deus como prioridade, a gente vai vencendo cada uma das questões para que a gente possa experimentar esse mover dentro da nossa casa. No capítulo 12, a gente vê vários verbos, eu vou até ler aqui para vocês para não falhar com eles. Diz assim, os verbos partiu, Abraão partiu, Abraão atravessou, Abraão caminhou, Abraão passou, né? São meio que dá a impressão de que Abraão deixou, abandonou, né? E onde ele estava, onde ele ia, ele levantava a sua tenda e o seu altar ao Senhor. Abraão sabia que ele era forasteiro, ele era viajante, né? Ele estava passando. Ele era um seminome. Ele estava passando por aquelas terras. E aí, trazendo para a nossa realidade, o que nós somos aqui nesse mundo? O que nós somos aqui? A palavra diz que nós aqui somos forasteiros, porque a nossa morada eterna é o céu.
O nosso alvo, o nosso foco, o nosso viver diário precisa ser para o que a gente quer alcançar na eternidade, né? A gente estava ouvindo lá em casa umas canções, acho que foi segunda-feira, né, amor? A gente preparando para o almoço e tudo, e eu gosto muito da Aline Barros, e a gente estava ouvindo, né, aquela canção Morada, Somos Casa do Pai, mas o que mais me tocou foi a canção que ela fala de eternidade em eternidade, Deus me ama, né? E como é que eu estou vivendo? Como que eu preciso viver? Pela eternidade. Foi o que Abraão viveu ali, né? Ele sabia que a tenda representava que ele não estava fixo ali para sempre. Ele estava passando, né? Ele estava vivendo, experimentando essas novidades. Tem alguma pergunta? Franklin. Vou colocar aqui só fazer um comentário relacionado ao teu assunto. Quanto vamos a casa? Muito show! Sempre que a gente vai visitar alguém, entendi, a sua colocação é muito pertinente pelo que a gente acabou de falar. Quando nós somos chamados à casa de alguém para uma visita, seja ela... Vamos ler, que deve ter pessoas que não devem estar enxergando. Vou ler, a irmã continua o seu comentário. Sem querer te cortar, mas já para a irmã enriquecer aí seu comentário aí. Diz aqui, irmão Frank Augusto, fechamento, saudade. Hein? Só para fazer um comentário relacionado ao assunto. Quando vamos à casa de uma pessoa fazer uma oração, uma visita porque a pessoa espera uma visita vista da parte de Deus em sua intervenção divina. Aí ela vai fazer a colocação aqui. E nós vamos como serviço em imagem de Deus? É isso aí. Ontem meu marido e o pastor Leonardo foi acompanhar, respeitando as devidas, os protocolos de segurança, né? Eu ia comentar. E junto com o irmão Jorge Novaes, que é bênção no nosso ministério aqui na igreja, foi acompanhar uma família, né? Eles foram ali por si próprios? Não. Eles foram a serviço. Muito boa colocação, Franklin. E eles não foram a serviço de qualquer pessoa, qualquer situação. Eles eram agentes disfarçados, não, mas qual a palavra? Me perdi a palavra, mas testificados, né, pelo Senhor para estarem ali desempenhando uma missão. E a gente precisa entender que onde a gente vai desempenhar a missão é embaixo de oração, é através de intimidade com o Senhor e preparação espiritual. Né? Nós não podemos ir só com a cara e com a coragem. A gente precisa ir com a cara e com a coragem e com a vida de intimidade com o Senhor que a gente tem ao longo dos anos. E a gente está representando. Representando o reino. Quando você sair da sua casa para acompanhar alguém, você está representando o seu pastor, você está representando a sua igreja, mas principalmente você está em nome do reino de Deus, em nome de Deus. E isso não é pouca coisa, assim como a sua igreja também não é. Mas não é pouca coisa o que a gente está desempenhando. Mas era mais ou menos nessa linha, Frank. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, perfeito, o momento é esse, a gente está em aula, tá bom? E debatendo aqui. Naquele momento, a prioridade de Abraão foi obedecer a Deus. Essa precisa ser sempre a nossa prioridade. A gente, nos textos bíblicos, né, a gente vê até entre Jesus e os discípulos, Pedro, que era o mais... A gente sempre imagina Pedro como mais afoito, mas quando ele obedecia, né, a palavra de Deus diz, obedecer é melhor do que sacrificar, né? E a obediência de Abraão rendeu todos os frutos que a gente vive hoje. Né? Toda a nossa história se deve àquela decisão de obedecer. Aquele momento, nós devemos a Abraão talvez até a nossa existência como povo de Deus. E colocando essa questão de prioridade, há uma inversão de valores sobre isso. Né? Hoje, né, quando se fala em prosperidade, então se coloca prioridade em quê? Em valores materiais, em carro, em bênção, em empresa, em cobertura. E aí, às vezes, há essa distorção.
há essa inversão de valores. Devemos procurar primeiro o reino de Deus. E a gente encontra isso um pouquinho mais à frente. Eu acho que em Mateus 6,33, se não me falha a memória, o pastor está aqui, nosso universitário, que fala justamente prioridade, primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá certo aí, pastor? Já conseguiu conferir? Show, viu? Não estou muito ruim, não. Então, Mateus 6,33, onde fala sobre a prioridade. E aqui, Abraão estava muito antes, né, da compilação do livro de Mateus, onde vem esse relato, vem esse texto, ele já coloca essa prioridade, a vontade do Senhor. E aqueles que estavam ao seu redor também acompanharam ele, porque ele colocou Deus em prioridade. Não é que ele esqueceu a sua esposa, os seus filhos, os seus servos, aqueles que estavam próximos a ele. Ele não largou de mão. Eles tinham ele como próximo, mas ele tinha visão de Deus. Então, hoje, é aquilo que a gente colocou logo no início, que para a gente ajudar, né, e isso foi bom para mim, eu acredito que está sendo bom também para o irmão, que a gente realmente tenha a visão de Deus. A família é segundo plano, também ele está ali com conflito, né, mas Deus está em prioridade, porque ele não vai querer que nós abandonemos de fato a nossa esposa, nossos filhos, tudo para só viver o reino. Não, porque faz um conjunto. E como a gente fala em avivamento, e avivamento da família, como ele vai nos tirar do seio da família hoje constituída, e como vai se fazer esse avivamento. Mas as prioridades têm que ser colocadas nos seus pontos devidos, né? Porque, eu preciso trabalhar, eu preciso ter 1, 2, 3 empregos aí, tem uma enquete aí, tem um desenho que se fala, né? Meu marido tem 2 empregos, tem 3 empregos. Quem conhece aí, quem sabe, todo mundo odeia o Cris, né? Meu marido tem 2 empregos, 3 empregos. Porque só visa o quê? O lucro, o bem material. Mas como a gente falou aqui dos missionários, e muitos temos exemplo aqui, o nosso pastor foi missionário, ainda é missionário aqui, mas eu falei aqui do pastor Marcos Nunes, onde tinha um emprego bem estabelecido, tinha casa, tinha carro, a esposa dele também era funcionária, largaram tudo e foram viver o reino de Deus. Então ele colocou em prioridade a vontade do Senhor. E não necessariamente significa que lá onde o pastor Marcos Nunes está e todos os outros missionários, eles não estejam experimentando da prosperidade do Senhor. Sim, porque não é a gente, que às vezes, a prosperidade... Porque às vezes a gente confunde prosperidade com ter muito, mas o contexto de prosperidade é nada nos faltar, é ter sempre o necessário, o que a gente precisa, e Deus sabe do que a gente precisa. A palavra lá em Mateus 6,33 fala buscar primeiramente o reino de Deus, mas não fala que buscando o reino de Deus você não vai ter mais nada porque você não precisa de nada. Ele complementa isso aí. Ele diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E, aí no 34 diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Porque Deus suprirá, né? Nessa época de pandemia, não sei você, Fernando, não sei você que está em casa, mas a gente tem ouvido histórias nítidas de provisão dentro desse contexto. Aquela fala do nunca vai me faltar, né? Está escrito aí. E não vai faltar mesmo. Para você que tem o seu coração direcionado na vontade do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa que a gente ia precisar de um serviço lá em casa essa semana. E eu perguntei, e aí, seu esposo está trabalhando? Como é que tá? Porque está todo mundo vivendo essas situações difíceis. Né? Olha a resposta que essa irmã me deu, e eu acho que ela deve estar ouvindo hoje. Ela disse assim, Merinha, você não vai acreditar. Na primeira semana da pandemia, ele foi demitido. Mas, de forma particular, ele está até sem tempo para tanto trabalho, porque foram tantas chamadas que o Senhor proveu e eu estou tendo mais prosperidade na minha casa, talvez até do que antes. Isso é lindo! Isso é viver o que o Senhor falou, de todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse irmão poderia estar lá reclamando, murmurando, usando redes sociais para difamar A ou B, mas ele preferiu viver o que o Senhor falou. Todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Eu sou o Deus de provisão, eu sou o Deus do sustento, eu sou o Deus que estou contigo. E fazendo um parêntese aqui também, né? Como a gente coloca, em make-off, conversando com o pastor sobre a nossa realidade.
e o pastor já tem colocado isso muito bem, vai botar logo mais. Queria agradecer aos irmãos que são fiéis, estão sendo fiéis nos dízimos e ofertas. E a gente falando aqui, realmente Deus está provendo, irmãos. Como o testemunho aqui, o testemunho da minha vida, e acredito que de todos nós aqui que estamos vivendo essa pandemia, essa incerteza, né, financeira, mas Deus está provendo. E eu queria colocar uma bênção, prosperar a sua vida, sobre o canal de bênção, porque o irmão tem sido fiel. E Deus está abençoando o irmão e abençoando a nossa igreja, porque através da nossa igreja, estamos também conseguindo abençoar outras famílias e outras pessoas que dependem. Amém. Então, realmente, Deus está nos abençoando. E, com certeza, vamos passar por esse período. E, quando a gente olhar, é interessante quando a gente está no meio, a gente não consegue enxergar. Mas, quando a gente passar e a gente olhar para trás, a gente realmente vai ver a mão poderosa do Senhor. Aleluia. E aí a gente vai conseguir glorificar e também, novamente, colocar ali o altar do Senhor em glorificação. Tem uma partezinha, se você está com a lição aí, você deve ler comigo, está dizendo assim, não podemos, só para concluir essa questão da prioridade, não podemos esquecer que a escala de prioridade é Deus em primeiro lugar. E juntinho ali, quem é que está? A sua família. Não deixe que o trabalho secular ou eclesiástico roube o convívio com a sua família, tá? Então, o que quer dizer aqui? Que você precisa valorizar quem está dentro da sua casa. Você precisa valorizar que esse cuidado chegue até a sua casa. Esse cuidado só vai chegar até a sua casa se você abrir a porta da sua casa para o Deus do cuidado. Esse avivamento só vai chegar até a minha casa se eu convidar o Deus do avivamento para estar comigo na minha casa. Se eu levar a minha família a conhecer esse Deus, esse avivamento vai chegar. E não é religiosidade. A gente às vezes confunde um pouco o avivamento com a religiosidade. Ah, mas eu vou à igreja segunda para o ensaio do coro, terça para a reunião do ministério, quarta eu vou no momento da palavra, quinta eu estou na célula, sexta eu vou lá ajudar o irmão do som a consertar uma pessoa. Eu estou vivendo o avivamento. Você está vivendo uma vida cheia de tarefas se você está vivendo só isso. Eclesiástica, está dentro da igreja. Você vai experimentar quando você receber essa unção, viver essa unção, esse mover sobrenatural e compartilhar desse mover sobrenatural, compartilhar desse Deus, desse mover com as outras pessoas que estão próximas de você. Essa é a dica. Rótulo não valem no reino de Deus. Religiosidade não vale no reino de Deus. O que vale para o reino de Deus é uma vida de retidão, de compromisso e do experimentar da sobrenatural graça de Deus sobre as nossas vidas. E que a gente venha experimentar isso todos os dias. Amém. Só para encerrar, eu vou ler a conclusão aqui da nossa revista, que diz assim: para vivermos um avivamento em nossos lares, precisamos romper com os hábitos contrários à vontade de Deus, ser consagrado ao Senhor, tendo nossa vida como altar de adoração a Deus, sabendo que nossa morada final é a cidade celestial. Ame seu Deus, priorize Deus e a sua família. Que coisa linda! Amém. Que Deus abençoe. A história de Abraão está só começando aqui, né? Ao longo desses 4 domingos, hoje mais 3, nós vamos conhecer mais e mais do que Abraão experimentou, né? Da parte do Senhor por ter obedecido esse chamado que o Senhor lhe deu. Inclusive, ver sua esposa Sara ter filho. E ela já vai dar a resposta aqui. Muitas pessoas responderam. E, responderam certinho, ainda colocaram a referência. Show de bola. Ainda botaram as referências aqui. E o irmão Mauro aqui no make-off aqui, ele vai estar, quer dizer, a parte técnica aí, ele já vai estar separando ali os nomes, vai estar fazendo um sorteio. O pastor vai sortear e já vai nos passar aqui já, para quem levar esse livro aqui. Antes da gente... Sim, pode falar. Só para encerrar aqui, Fernando, antes da gente fazer o sorteio, vamos orar. Eu gostaria de orar por você, por todos nós, né? Estamos vivendo esses momentos. Feche seu olho aí, os seus olhos aí onde você estiver e a gente vai orar. Pai, nós agradecemos. Eu, particularmente, te agradeço, Senhor. Enquanto o Senhor falava com os nossos irmãos do outro lado da telinha, o Senhor falou profundamente ao meu coração.
Ó Senhor, nós queremos experimentar esse mover, nós ansiamos por esse mover, por esse avivamento dentro da nossa casa, para podermos alcançar, ó Pai, o avivamento, o mover sobrenatural na nossa nação. Senhor, venha nos despir, Pai, de qualquer religiosidade, qualquer rótulo, Pai. Nos ajude a caminhar com o Senhor. Pai, ajude o meu irmão que está ali a entendendo a sua vontade, ó Pai, a vontade soberana do Senhor, obedecê-la, vivê-la e experimentar a promessa do Senhor na sua vida. Experimentarmos, ó Pai, as maravilhas que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus de maravilhas, nós cremos nisso. E muito obrigada, Pai, porque em meio a esse tempo louco que nós estamos vivendo, o Senhor está provendo a nossa família. O Senhor está trazendo cura, ó Pai. Eu me lembro agora da irmã Miriam, que foi irmã nossa conosco aqui na PIB Paciência. Hoje está em outra comunidade, Senhor, mas ela experimentou a perda do pai, um momento tão triste, Senhor, mas ela hoje está compartilhando, ó Pai, o caminhar da cura da sua irmã, dessa mesma doença. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus de propósitos, ó Pai. Eu te entrego agora, Senhor, cada familiar dos nossos irmãos aqui. Eu estou lembrando, ó Pai, da irmã do irmão Fábio, que está aqui trabalhando com a gente hoje, Senhor. Aquela irmã dele, Senhor, está lá naquele hospital, em caso difícil, grave, ó Pai. Mas nós não perdemos a nossa fé, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a família do Fábio vai experimentar esse mover sobrenatural, Pai. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus da cura, e por isso nós a entregamos, Pai, lá naquele lugar, naquele leito de hospital. Nós estendemos, Pai, esse pedido a tantos outros dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nós pedimos, Pai, o Teu conforto, ó Pai, o consolo do Teu Espírito Santo nessas famílias. Eu me recordo agora da Aline, a minha amiga do trabalho, ó Pai, que está tão triste porque perdeu a sua amiga ontem, Senhor. Traz refrigério, ó Pai, traz alívio, Pai, traz alegria no coração. Que nós possamos experimentar mais de Ti, Pai. Que nós possamos viver mais da Tua palavra, mais da Tua unção, ó Pai. E que nós possamos, onde estivermos, lembrarmos que ali precisa ser lugar de adoração, altar de adoração. Abre, ó Pai, cria em nós, ó Pai, no nosso próprio coração, a cada dia esse altar. Nós Te convidamos, Pai. Nós imploramos que a Sua presença seja constante, Amém. Constante dentro da nossa casa. E nós fazemos isso, ó Pai, crendo que o Senhor é poderoso para realizar. E é na glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, que assim seja. Que oração poderosa, que Deus continue abençoando. Realmente, quando chegamos mais cedo aqui, oramos juntamente com o Fábio, que chegou e nos comoveu a situação dela. Temos nos alegrado pela melhora, pelo que estamos recebendo da irmã do pastor Leonardo, né? Por uma notícia que eu tive, que ela já está um pouquinho melhor, já conseguiu sair de um setor para o outro. É um momento difícil que nós vivemos, e é um momento onde precisamos nos aproximar do Senhor. Bem, semana passada houve um delayzinho aí, eu ainda não tinha anunciado, né, o ganhador do livro, que foi o irmão Fábio Berber, e já estavam comemorando as redes sociais. Então, como é que pode? Há vazamento de informações aqui também, irmãos. Não é só no Tribunal de Justiça, lá na presidência, não é só lá, não. Aqui também há vazamento de informações. Eu vou descobrir, vamos fazer uma CPI para descobrir quem vazou essa informação. Antes de anunciar, já estavam parabenizando o irmão Fábio Berbit aí. Ainda bem que é uma informação santa, para ganhar e não para perder, para ser abençoado. Então vamos fazer uma CPI aí, sabe? Ainda bem, nós estamos todos na casa do Senhor. Depois eu fui rever, né, lá nos vídeos para saber se realmente estava fora com delay ou se realmente ocorrido essa informação antecipada, né? Houve um vazamento de informações aí. Mas não há problema não. Não sei se houve vazamento, mas mas já temos o contemplado. Mas antes de falarmos contemplado, a irmã vai fazer novamente a pergunta e já vai dar a resposta. E aí a gente vai falar o contemplado e depois a gente vai ver os aniversariantes da semana. Porque eu estou vendo aqui nas nossas redes sociais, estão botando aqui, parabéns, parabéns. Fui ver, eu tinha esquecido de entrar no sistema da nossa igreja para ver os aniversariantes e a gente já vai dar a palavra aos aniversariantes desta semana. Então, gente,
Todo mundo já respondeu. Glória a Deus que todos são alunos da EBD e sabem essas respostas na ponta da língua. 10, Deus abençoou a família de Sara, que não tinha filhos, né? E Deus abençoou Sara e Abraão com aquele filho da promessa. E quantas histórias eles viveram a partir dessa bênção, né? E o nome desse filho era Isaac. Todos acertaram. Nós damos os parabéns a todo mundo. E você que está recebendo, quem foi o ganhador ou a ganhadora? Pode falar? Vai ter sonoplastia hoje aí de novo? Cadê? Quem ganhou foi... A irmã Catilce. Catilce Pitangui. Eu falei da outra vez. E falo novamente. Livro, quando é bênção na nossa vida, a gente é abençoado e a gente abençoa. Então, vai a dica, Catilce. Depois que a sua família for abençoada através dessa leitura, abençoe alguém também emprestando esse livro, e quem receber emprestado vai ser abençoado e vai devolver porque é filho de Deus. Né? Amém. E antes de encerrarmos aqui, eu já queria fazer o convite para o irmão logo mais estar ligado conosco aqui no nosso culto online, a partir das 19 horas. Eu queria que o irmão sentasse com sua família para receber a palavra do Senhor e para viver esse avivamento, mas não esquecer de transmitir. Hoje a realidade da nossa igreja é essa, através da internet. Não só da nossa igreja, hoje de todas as igrejas, né, estão vivendo essa realidade independente da denominação ou dos credos. Então eu queria convocar e convidar o irmão às 19 horas, logo mais, e assim transmitir para os seus amigos de trabalho, de família, para estarmos conosco. Também às quarta-feira, né, que é o antigamente era denominado culto de oração, e hoje é um momento de oração, às 19 horas e 30 minutos. E a nossa escola bíblica dominical, né, a escola online, né, EBD online, todos os domingos, às 10 horas. Eu tenho um convite extra que está começando essa semana. Esteja atento às redes sociais da igreja, aos grupos de WhatsApp, que nós, no Ministério Infantil, vamos pulverizar aí uma surpresa, uma novidade para os nossos meninos e meninas que acompanham a gente no Ministério Infantil. Amém. Desde já vou mandar um beijo para as professoras. Que saudade que a gente está das crianças e dos nossos professores do Ministério Infantil também. Desde o berçário até os juniores. Mas, gente, não tem ninguém parado. Está todo mundo trabalhando pelo reino, Amém. Pelo Senhor e com o Senhor. Bem, aniversariando hoje está o irmão Leonardo, né? Nosso... Léo Santos. O Léo Santos, que hoje temos tanto Leonardo, temos acho que uns 5 ou 6 Leonardo aqui na nossa igreja, mas o Léo Santos é o líder do Patrimônio e Finanças, está aniversariando no dia de hoje e convoca todos os irmãos, né? Churrascada, tudo por conta dele. É brincadeira, né? Senão daqui a pouco aparece todo mundo lá. Não é época de churrasco. Daqui a pouco todo mundo aparece lá. Olha o fake news aí, vamos lá. E a irmã Letícia também está fazendo aniversário hoje, dia 17. E ao decorrer da semana, a irmã a irmã Thaís, a irmã Ana Paula dos Santos, o irmão Marcos Felipe, a irmã Zeni, o irmão Wesley, a irmã Alessandra, a irmã Dorvalina, e no dia 22, fechando a semana, o irmão Samuel. Então, vai aqui o nosso abraço, nosso parabéns, e daqui a pouco o pastor está aqui. Eu vou convidar hoje, quebrar o nosso protocolo aqui, o pastor vai estar aqui vindo, orando, encerrando, e vai estar orando sobre a sua vida. Então, irmãos, não esqueça, queria agradecer enormemente esse momento de estarmos aqui, participando e podermos estar juntamente com a irmã nesse estudo. Uma alegria mesmo. Né? Porque é um momento que nós temos, e eu acho que o povo está interagindo, está ficando top, e eu queria convidar o irmão. A gente tem dado algumas quedas, e eu tenho falado com o pastor em nossas visualizações. Irmãos, faça chegar, bote nas suas redes sociais, transmita, eu vi aqui que os irmãos estão transmitindo, bote no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, faça chegar, porque essa palavra do Senhor vai chegar àqueles. Às vezes a gente não consegue chegar full time ou online lá com essas pessoas, mas através das redes sociais, através da internet, a gente está levando a porção da palavra do Senhor e estamos levando o avivamento. Amém. E nesse momento, eu queria convidar o nosso pastor, ele vai estar orando, encerrando e agradecendo e colocando também a sua vida, a vida da sua família na mão do Senhor. Eu também dar uma palavra de agradecimento. Nós temos vários amigos
dos nossos irmãos, nossos amigos, né? A Regiane Berber estava comentando que ela tem 6 amigos assistindo a EBD agora, amigos de trabalho. Então, para esses amigos, muito bom receber vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, né? Nossa sala de estudo. Então vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo. Louvado e agradecido. Em que estamos pensando sobre o avivamento que o Senhor quer trazer à cidade, à nação, à nossa própria casa. Oh, Deus. Nós te entregamos, Senhor, cada família da tua igreja, das igrejas, de todo o país, Senhor, entre todos os católicos, espíritas, alcançando, Senhor, todos os budistas ou até mesmo aqueles que não têm nenhuma religião. Nossa oração é que a tua boa mão alcance a todos. E aquilo que o Senhor quer fazer na casa de uma pessoa que crê em ti, faz também, Senhor, na casa de todos. Prospero, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a nossa nação inteira, a começar dos nossos governantes, Senhor, desde Brasília, alcançando todos os municípios do país. Permita, Senhor, que haja acesso à saúde, que haja conscientização de ficarmos em casa, de trazermos a nossa colaboração, de trabalharmos desde as coisas menores, como lavar as mãos, termos cuidado no trato com o próximo, a Senhor, até as coisas mais complexas e maiores da nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que em cada lar brasileiro não falte comida, Aleluia. que todos tenham acesso, Senhor, a condições básicas de ficar em casa. E, ó Deus, que o Senhor possa prover, pela tua misericórdia, harmonia entre as lideranças do país. Amém. Que o Senhor possa prover, Senhor, paz dentro de cada casa. Que o Senhor ajude, Senhor, o rumo do país. E nós oramos, Senhor, que esse avivamento verdadeiramente chegue a cada família. Amém. Que toque em cada coração. Toca, que faça a mudança que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Mas nós também te agradecemos. Chegamos a esse tempo, ó Deus, já de 2 meses, um pouco mais, porque até que sobrevivemos pela tua graça. Louvado seja Nós oramos o teu pedindo nome. que o Senhor console o coração, ó Deus, de quem perdeu familiares, mas também nos motive a prosseguir a viver, porque a vida continua. E usa então da palavra ministrada aqui em outros lugares, usa, Senhor, dos instrumentos que o Senhor quiser para fortalecer a nossa nação, Amém. fortalecer a nossa família, Ó Deus. fortalecer Amém. o teu povo, Senhor, e nos ajudar a chegar aonde o Senhor quer. Nós confiamos em Ti, nós temos plena esperança que o Senhor fará um grande avivamento em nossa nação. Aleluia. Pedimos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Bem, glória a Deus. Beijo no Deus coração. abençoe. Até logo Um abraço. mais.